Olá, amados do Senhor Jesus, bom dia! Espero que vocês estejam bem, graças a Deus por aqui está tudo bem. É com muita alegria, né, que o Senhor nos concedeu mais um dia de vida e hoje podemos estar aqui aprendendo mais sobre a presença, aprendendo mais sobre a palavra dele. Crie expectativa no seu coração sobre o que Deus quer falar com você nesta manhã. O meu coração está muito feliz, muito alegre com o que o Senhor quer nos entregar nesta manhã. Então, quero te convidar a já ligar o seu pensamento no Senhor e criar expectativa no seu coração sobre o que Ele tem para nós nesta manhã. Amém? A paz do Senhor, igreja linda! Paz do Senhor, minha irmã! Tudo bem, dona Rosa? Que alegria ter a senhora aqui! A paz do Senhor, Márcia! Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Um beijo, irmã Rosa, pedra preciosa de Jesus, querida! Oh, Deus maravilhoso, glórias a ti, Senhor Jesus. Essa irmã, ela é uma pessoa muito especial, irmã Rosa, ela faz parte aqui do Consagração. Ela também traz a palavra, e que palavra, também é muito usado pelo Senhor. Amém, amém. E essa semana ela completou aninhos, completou mais uma primavera para a honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor a concedeu neste ano, muito feliz. Beijo, 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 viu? Os demais irmãos estão entrando, a paz do Senhor Jesus, fiquem à vontade e que o Senhor possa falar tremendamente ao nosso coração. Vou aguardar mais alguns minutinhos para a gente poder começar. Peço perdão aos irmãos se eu estiver muito fanha. Acho que eu tô pegando um resfriado, mas tudo bem. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui na minha terra, eu moro em Macaé, tá ventando demais, tem ventado muito, né? E esses ventos são perigosos. Mas em tudo dai graças. E em todos os momentos devemos estar alegres. Até quando a gente tá tocando resfriado. Brincadeiras à parte, irmãos. Vamos compartilhar nessa manhã uma palavra. O Senhor me surpreendeu com essa palavra, sabe? Engraçado que eu tava assim, Senhor, qual é a mensagem que o Senhor tem para transmitir ao seu povo? O que o Senhor quer falar com o seu povo? E o Senhor me fez passar por duas situações, e nessas duas situações eu falei a mesma palavra para as pessoas, né, que estavam comigo. Pessoas que não são cristãs. E o Senhor me deu essa palavra. Falei, então essa é a palavra que o Senhor tem para o teu povo. Glória a Deus, glória a Deus. E, como sempre, né, eu busco no Senhor fazer com que... Busco nele para que ele ministre de maneira diferente, porque todas as vezes que ele me dá uma palavra, é sempre uma palavra conhecida, e eu o louvo por isso. Mas a palavra dele, ela se renova, né? E eu peço esse renovo, e o Senhor me deu, e eu fiquei tão feliz, tão feliz, que eu quero compartilhar isso com vocês. Então, vamos falar com o Senhor, né? Vamos ligar os nossos pensamentos em Deus, abrir os nossos corações e permitir que Ele fale conosco. Amém? Amado Deus, querido Pai, nesta manhã, Senhor, em comunhão com os meus irmãos, entramos em Tua presença em nome de Jesus. Senhor, com o coração cheio de alegria e gratidão pelo Teu amor conosco. Gratidão, Senhor, pelo Senhor ter nos concedido mais um dia de vida. Obrigada, Pai, por isso, pelo Teu amor. Senhor, essa live é Tua.
Tome, Senhor, a minha vida em tuas mãos. Usa-me conforme a tua vontade, o teu querer. Senhor, assim como o Senhor fez com Samuel, faça comigo. Use a minha boca. Senhor, tão somente irei abri-la e que o Senhor possa bradar através dela. Que a palavra de hoje, Senhor, venha de encontro às nossas almas, aos nossos corações. E que possamos, Senhor, entender claramente aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Abençoe a vida, Senhor, de cada irmão que está participando da live aqui neste momento. Assim também como, Senhor, abençoe a vida de cada irmão, de cada pessoa que irá assistir essa live depois. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Fique à vontade em nosso meio. Essa live é tua, nossas vidas é tua, Senhor. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glórias e glórias e glórias a Deus. Bom dia, irmã Emerson. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Amados, quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3, e vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo 14, em nome de Jesus. Uma palavra muito conhecida, muito forte. Essa palavra ela é muito usada, né, principalmente para ministrar sobre bom dia, irmão. Eu não sei pronunciar o nome do irmão, mas bom dia, a paz do Senhor, seja bem-vindo em nome de Jesus. Lambers, é assim que fala? Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Essa palavra, ela costuma ser muito usada em ministração de vida financeira, mas pedi ao Senhor uma direção diferente e Ele nos deu. Então, espero que você tenha encontrado. Se você pode estar com a sua Bíblia, abra ela e vamos juntos, né, no que Deus quer falar conosco. Então, 1 Reis, capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos de seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon, para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado. E oferecer, perdão, irmãos, Keiko, para, shh. Perdão. E versículo 4. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele lugar, naquele altar, 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso com o teu servo, o meu pai, Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta em seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este grande povo? Versículo 10. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Versículo 11. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso,
e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir de modo que nunca houve e nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E aqui eu encerro no versículo 14. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. A paz do Senhor, minha irmã querida, minha amiga da alma, paz do Senhor, Cris, a paz do Senhor, Tamires, nossa líder, sejam muito bem-vindas em nome de Jesus. Acabei de ler aqui 1 Reis, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 14. Amados, essa passagem é muito conhecida. Quem nunca ouviu falar no rei Salomão? Só que a gente sempre ouve falar dele devido à fama financeira, né? Devido a tudo que o Senhor deu a ele. Mas nessa manhã eu quero te convidar a ir por uma outra direção. Pela atitude de Salomão. Pela humildade de Salomão. Em reconhecer que ele por si só não seria capaz de governar o povo de Deus. E a gente já começa a leitura da palavra, onde diz que Salomão amava ao Senhor e obedecia aos decretos de seu pai Davi. E aqui a gente já começa. Olha a importância da gente deixar legados. Olha a importância que tem as nossas atitudes na vida daqueles que nos cercam. Eu ainda não sou mãe, ainda não tenho filhos. Ainda. Mas está chegando esse tempo da minha vida em nome de Jesus. E de repente você já tem filhos. Então, eu quero te convidar a trazer essa consciência para a sua vida. Os seus filhos vão imitar aquilo que você faz, não aquilo que você fala. Salomão aprendeu a amar a Deus vendo o seu pai Davi. Amém, amém, amém. Na sua vida também, Tamires, em nome de Jesus. E ele aprendeu a amar a Deus. Ele aprendeu a seguir os mandamentos do Senhor, os decretos, conforme o seu pai Davi assim o fazia. Então, olha a importância da gente ter essa consciência, da gente entender a importância que é a gente andar nos caminhos do Senhor, nos mandamentos dele, para que os que nos cercam vejam quanto é importante estar no caminho de Deus. Por quê? Salomão percebeu na vida de seu pai que, poxa, meu pai ama a Deus, meu pai serve a Deus, meu pai não abre mão do Senhor por nada e por ninguém. E olha quantas coisas o Senhor fez para com ele. Porque Deus era obrigado? Não. Porque Deus se alegrava com Davi. E por isso o Senhor se alegrava em retribuir tudo aquilo que Davi entregava. Então Deus foi muito bondoso com Davi. Como Salomão afirma nos versículos, né, após o versículo 7. Então o seu pai Davi já é morto. E com isso, agora, quem é o novo rei? Salomão. E ele se depara diante de um povo muito numeroso que era Israel. Um povo muito grande. Um povo que o seu pai conduziu para amar a Deus, para servir a Deus. E ele não queria deixar que esse legado morresse. Então, o que ele decide fazer?
chamar a atenção de Deus. E essa é a nossa segunda lição de hoje. Como a gente tem chamado a atenção de Deus? Será que a gente tem dobrado os nossos joelhos e só pedido, Senhor, eu quero isso, 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 isso. Senhor, faz. Salomão escolheu diferente. Ele queimava os sacrifícios num lugar que era, de fato, um lugar que era para queimar, mas ele entendeu que ele precisava ir mais a fundo se ele quisesse chamar a atenção de Deus. E eu tenho certeza que eu, Joyce, estou conjecturando. E eu tenho certeza que a influência do seu pai, Davi, o ajudou a tomar essa atitude. Porque a gente sabe que Davi não fazia nada sem a direção do Senhor. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia afirma isso. Então, ele deve ter pensado, não, eu não posso fazer qualquer coisa. Já sei, eu vou a Gibeon. Para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o lugar sagrado principal. Ele entendeu que não poderia oferecer aqueles 1000 holocaustos em qualquer lugar. Tinha que ser no lugar especial, um altar separado. Amados, que tenhamos esse pensamento. Oferecer ao Senhor algo nunca antes. Ai, Joyce, lá vem você falar de dinheiro. Não. A gente tem o nosso tempo. A gente tem como sacrificar ao Senhor, talvez, uma oferta financeira. A gente tem como sacrificar ao Senhor a ajuda a um próximo. Senhor, esse mês eu vou oferecer a Ti uma oferta de serviço, de servir, ajudar alguém. Senhor, esse mês eu vou te oferecer uma oferta do meu tempo. Observar qual é o seu tempo mais precioso no seu dia, mesmo que seja 1 horinha, e oferecer ao Senhor. Naquele momento, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Amados, só para a gente dimensurar o que são holocaustos, eram altares erguidos ao Senhor de oferta, onde ali se oferecia os animais, né, puros, imaculados, primeiros, prata, ouro, frutos, comidas, mas assim, a gente não tá falando de uma coisinha assim, não. A gente tá falando de uma coisa grande. De você olhar assim e perder, né? Olhar assim e falar, nossa, que coisa grandiosa. E Salomão ofereceu 1000 desses ao Senhor. Quando aqueles 1000 holocaustos, porque quando é holocausto é queimado, né? Como os incensos, os holocaustos também eram queimados, colocava-se fogo para que aquele aroma subisse aos céus e o Senhor o recebesse. Quando aquele aroma subiu ao céu, eu creio que Deus, eu conjecturando mais uma vez, amados, eu creio que Deus falou, opa, tá diferente. Peraí, isso aqui tá diferente, não é assim não, peraí. Como assim? Esse cidadão vai me erguer 1000 holocaustos. A gente tá falando de quilos e quilos de ouro, quilos e muitos quilos de prata, de bronze, de animais. Porque a gente sabe que antes de Cristo, né, era oferecido assim as ofertas. E aí o Senhor aparece a Salomão em sonho. E foi direto. O que eu acho legal nessa passagem é que
o Senhor aparece a ele em sonho e Deus é direto para ele. Fala, peça-me o que quiser e eu te darei. Por quê? A gente sabe que Deus não fica devendo nada para ninguém. Então eu creio que tamanha foi aquela oferta que Salomão ergueu ao Senhor, tamanho era o coração de Salomão entregue a Deus, que através daqueles 1000 holocaustos, Salomão falou para o Senhor, olha, eu não quero nada. Eu quero a tua presença. A gente sabe que ele pediu sabedoria para governar o povo. Mas ele amava o Senhor, ele amava Deus. E ele não queria oferecer qualquer coisa ao Senhor. Ele queria chamar a atenção de Deus e ao mesmo tempo oferecer o melhor a ele. E aí fica a pergunta para mim e para você. O que a gente tem oferecido ao Senhor? Temos oferecido o melhor? Essa é a direção, amados, que eu quero seguir nessa palavra. O que temos oferecido ao Senhor? Temos oferecido ao Senhor porque queremos algo em troca? Temos oferecido ao Senhor porque queremos chamar a atenção dele? Chamar a atenção dele porque a gente quer alguma coisa? Para nós mesmos? Ou temos oferecido ao Senhor coisas que é para trazer a bondade dele para nossa vida? Então, quando o Senhor apareceu a Salomão e falou para ele, peça-me o que quiser e eu te darei. Deus foi muito direto. Porque aquela oferta por si só clamou a Deus. Mas mesmo assim, Deus queria ver se realmente aquela oferta era para Salomão tocar o coração de Deus e pedir algo a ele para benefício próprio, ou algo que fosse dar continuidade ao propósito de Deus aqui na terra. Jesus amado, tu és lindo, Pai. E então, no versículo 7, em diante, Salomão começa a falar com Deus. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem. E ali ele se sente incapaz de governar com excelência aquele povo tão numeroso. Glória a Deus, irmã Rosa. Aquele povo tão numeroso, ele se sente incapaz. Então, ele começa a pedir, teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem posso contar. Versículo 9. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Ele fala, Senhor, a missão foi me dada, mas sem o Senhor eu não tenho como fazer. Olha isso. Gente, a palavra de Deus é muito linda, né? Ele pediu a Deus discernimento para governar o povo de Deus. Porque ele reconheceu que se o Senhor não o ajudasse, ele não conseguiria. E a palavra de Deus nos diz que sem o Senhor nada podemos fazer. Sem Jesus a gente não pode fazer nada. E a gente tenta, né? E muitas das vezes a gente tenta fazer as coisas sem Jesus.
Ou muitas das vezes a gente segue por um caminho que não é o caminho que Deus colocou pra gente. E aí, ó, a gente quebra a cara. E tem que voltar e reconhecer e pedir. Mas vamos aprender com Salomão hoje. Que possamos ter esse coração humilde diante da presença de Deus. Humilde em reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Esse coração humilde em reconhecer que precisamos do Senhor na nossa vida para dar continuidade com o propósito dele. Engraçado que eu faço terapia, amados. Eu faço terapia e a minha terapeuta, maravilhosa, mulher de Deus, voz de trovão, ela tá aqui na live. A irmã Cris, ela é minha terapeuta. E a gente tem tratado isso, propósito. E olha que coisa linda. Salomão quer alinhar agora a sua nova vida, a sua nova fase a Deus. Alinhar a vida dele à vida de Deus. Porque quando ele pede discernimento, um coração cheio, vamos enfatizar isso. Ele não fala só, Senhor, eu quero sabedoria para governar o teu povo. Não, ele é específico. Senhor, eu quero um coração cheio. Cheio de discernimento. Eu quero um coração capaz de discernir entre o bem e o mal. Para poder governar o teu povo. Porque quem pode governar esse povo tão grande? Senão o Senhor. Então, Senhor, eu preciso desse coração. Que possamos chamar a atenção de Deus pelos motivos certos. Que possamos oferecer ao Senhor ofertas, sacrifícios que chamem a atenção dele. Que faça queimar o coração de Deus pelos motivos certos. Que possamos alinhar a nossa vida, a vida de Deus. Que possamos alinhar a nossa vida ao propósito do Senhor aqui na terra. Aleluia! Seja bem-vinda, irmã Rose! A paz do Senhor! Amém, amada! Perdão, eu tô aqui e eu nem tinha visto a irmã aqui. Perdão! Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Gabi, seja bem-vinda em nome de Jesus. Hoje, essa igreja linda, reunida, Papai do Céu maravilhoso. Glória a Deus! Então, que possamos ter esse coração humilde em reconhecer que sem o Senhor nada podemos fazer. E pedir a Ele sempre o discernimento, a sabedoria para viver aqui nesta terra. Eu sempre falo aqui que os dias são maus. Estamos vivendo já os últimos dias aqui da terra. O povo de Deus está vivendo já os últimos dias aqui na terra. E com isso, a gente precisa agora, mais do que nunca, se posicionar na presença de Deus de uma maneira a tocar o coração de Deus. Não porque a gente quer mostrar que somos crentes. Eu sou crente, eu tenho a Bíblia, sou mulher de Deus e tal. Não, amados. Que a gente possa demonstrar, sim, é importante? É. Não estou desmerecendo isso. Mas que a gente possa buscar a Deus e que isso seja uma consequência devido à presença dele nas nossas vidas. Então, eu quero te convidar a reconfigurar a rota. Pare por um momento aí onde você está, se você puder, feche seus olhos. Medite agora o que você tem apresentado diante de Deus. Quais têm sido os holocaustos que você tem oferecido ao Senhor? Como está esse altar? Amados, quando eu falo dessa maneira qual é o tempo que você tem oferecido a Deus? Como você tem oferecido a Ele? Como você tem se apresentado diante da presença dEle? O que você tem pedido ao Senhor? É para benefício próprio ou é para manifestação da glória de Deus aqui na terra?
Porque foi isso que Salomão pediu. E no versículo 10, eu acho lindo quando a Bíblia faz isso. Um versículo de uma única frase. Para a gente poder entender qual é o caminho que a gente tem que seguir. O pedido de Salomão agradou ao Senhor. O pedido de Salomão deixou o coração de Deus feliz. 1 Reis 3:10. O pedido de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a ele: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte de seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir de modo que nunca houve e nunca haverá ninguém como você. Nunca houve e nunca haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Mas o Senhor deixa o ensinamento para Salomão. Porque o nosso Deus é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece o nosso coração e ele já conhecia o coração de Salomão. E ele falou para Salomão: e se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos como seu pai Davi, olha a referência do legado. Deus falando com Salomão de maneira que ele entenda. Porque foi a linguagem que Salomão falou com Deus. E Deus, olha, gente, eu fico de bobeira com a palavra. E Deus fala da mesma maneira para que Salomão entenda. Se Salomão me entende dessa maneira, através dessa referência que foi o meu filho Davi, é assim que eu vou falar com ele. Então, olha a importância de como a gente fala com Deus. Uau! Quais têm sido as referências que a gente tem colocado nas nossas orações? Será que a gente tem feito orações só da nossa boca mesmo? Do nosso próprio conhecimento? Ou a gente tem usado a palavra de Deus como referências nas nossas orações? É importante. O céu se abre. Deus olha quando a gente usa a palavra dele na nossa vida, para ministrar em outras vidas, mas nas nossas orações também. E essa foi a linguagem que Salomão usou. Ele começa a falar com Deus, enaltecendo o seu pai, ou seja, reafirmando o legado que seu pai deixou com ele. E o Senhor encerra falando para Salomão a mesma coisa. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos, aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Já falei que vou fazer você rico, já falei que eu vou te dar sabedoria e nunca mais haverá homem sábio como você na terra. Mas se você permanecer na minha palavra, se você permanecer nos meus mandamentos, nos meus decretos, farei você viver durante muito e muito e muito tempo. E com a gente não é diferente. Não é diferente. Uma vez que a gente obedece a palavra de Deus, uma vez que a gente anda segundo a palavra de Deus, conforme a palavra de Deus nos orienta, amados, a nossa vida é prolongada aqui na terra. O Senhor nos traz paz, o Senhor nos traz saúde, o Senhor nos traz livramento. Quantas notícias horrorosas a gente tem visto. Você já parou para analisar como é a sua casa? Outro dia eu estava meditando sobre isso. Falei, Senhor, como o Senhor é bondoso para comigo.
Meu Deus, eu tenho paz dentro da minha casa. Eu tenho paz, Senhor, para andar nos lugares, mesmo sabendo que há homens maus, mesmo sabendo que o inimigo age aí fora, porque a gente sabe que o mundo já pertence a ele. Ah, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque é um povo separado aqui na terra. E esse povo, o mal não pode tocar. Por quê? Porque somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Maior do que esses 1000 holocaustos que Salomão ergueu e entregou a Deus, foi o sacrifício de Jesus na cruz. Por que, Joyce, você está falando isso? Porque, amados, ele morreu há mais de 2000 anos atrás. Ele morreu para pagar o preço pelos que passaram. Ele morreu para pagar o preço pelos que estavam ali com ele. Ele morreu para pagar o preço pelos que viriam após, por mim e por você. Aleluia! Glória a Deus! E mais uma vez estamos falando de oferta. Que sejamos uma oferta ao Senhor. Porque a maior oferta nos foi entregue, que foi o Senhor Jesus. Amados, assim como eu dimensionei os holocaustos de Salomão, eu vou dimensionar aqui o sacrifício de Jesus. Quem não assistiu a Paixão de Cristo, dirigido pelo Mel Gibson, né? Aquele onde a gente viu ali um pouco do que o Senhor Jesus passou por mim e por você. A gente viu ali um ator sendo massacrado. O Senhor Jesus sendo massacrado. Zombaram dele, cuspiram nele, deram urina para ele beber. Em momento algum, ele desistiu. Ele é Deus. Ele é Deus. E se fez carne. Por amor a mim e a você. Para que a gente possa viver a plenitude do amor de Deus aqui na terra. Para que a gente possa um dia vê-lo face a face. Para que a gente leve essa boa nova àqueles que precisam. Mas ele foi torturado, massacrado, cuspido. E com aquele corpo tão machucado. Tem um estudo na internet sobre como o corpo de Cristo ficou. E tamanha eram as chibatadas que ele levou que seus ossos apareciam. Amado, e mesmo assim ele não desistiu, ele não morreu. Ele sentiu uma dor que eu nem consigo mensurar aqui a dor que ele sentiu. Não estou apelando pro emocional, não. Eu quero te trazer a consciência do alto preço que ele pagou por mim e por você. Para que hoje a gente possa estar aqui na presença do Rei dos Reis. E quando ele morreu e ele desceu ao inferno e tomou da morte a chave sobre o domínio da morte, ele venceu. Aleluia! E o domínio está sobre ele, pertence a ele. Ele é o ômega, o alfa, o princípio e o fim. É o único digno de abrir os livros. Aleluia! É o nosso Senhor Jesus. E ele fez tudo isso por amor a mim e a você. Essa oferta entregue a mim e a você. Então, que a gente possa ter um coração como o de Salomão no início de seu reinado. Que a gente possa sempre trazer à memória o sacrifício de Jesus. Para que a gente entenda que a gente precisa estar na presença de Deus, não só pelas coisas que a gente deseja,
Porque Deus quer realizar os nossos desejos. Mas sobre quais condições a gente tem colocado esses desejos diante dele? Entende? Então, que a gente possa ter esse coração humilde. Que a gente possa alinhar a nossa vida à vida de Deus. Que a gente possa alinhar a nossa vida ao propósito que Deus quer para nós. Que a gente possa permitir ser um instrumento na mão de Deus. Aonde quer que a gente vá. No que quer que a gente vá fazer. Que tudo ele venha a ser reconhecido e glorificado. Até aqui o Senhor me deu. Estou muito feliz, amados, em poder compartilhar aqui com vocês essa palavra. Essa palavra falou tremendamente ao meu coração. Eu aprendi demais com Salomão. Deus falou tanto, tanto. E eu espero que o Senhor tenha falado com você também. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é maravilhoso. A gente está em um tempo em que não podemos mais perder tempo. Então o Senhor tem trago essas palavras de alinhamento, para a gente se alinhar, para a gente estar no caminho certo, porque qualquer momento a trombeta vai soar e o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Mas agora eu quero falar com você que está aqui nessa live. Ou você que está assistindo essa mensagem, alguém te mandou essa mensagem. E você talvez esteja longe dos caminhos do Senhor Jesus. Ou talvez ainda não o aceitou. Eu quero te convidar a fazer isso nessa manhã. Abrir o seu coração para o Senhor Jesus. A ofertar a sua vida a Ele. Abrir, deixar que Ele entre e faça conforme Ele quer. Assim como Salomão fez com Deus. Ele abriu o coração para Deus e falou: Senhor, governa. Senhor, me dá a tua sabedoria para governar o teu povo. Assim o Senhor Jesus quer agir na sua vida, quer trazer vida, vida com abundância, vida longa, longa de paz, de saúde, de alegria. Não estamos isentos de lutas, não. Mas com Deus passamos por tudo isso e permanecemos firmes. Então você que está me ouvindo nesta manhã e ainda não aceitou o Senhor Jesus ou está longe dos caminhos dele, eu quero orar por você. Se você puder, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e eu vou orar juntinho com você. As irmãs que estão aqui, que fazem parte do Consagração, a irmã Rose, também me ajuda em oração por esses irmãos que estarão assistindo a essa mensagem em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, ainda em Tua presença, quero te agradecer, Senhor, por esta palavra. Quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada irmão. Pai amado, como o teu coração é bondoso, eu quero interceder, Senhor, por esses irmãos que neste momento ou estão afastados dos teus caminhos, ou ainda, Senhor, não receberam o teu Filho Jesus em suas vidas. Pai, neste momento, esses irmãos estão de coração aberto para te receber, para pedir, Senhor, que o Senhor venha governar as suas vidas. Irmãos, repitam comigo em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu te recebo, Senhor Jesus, como meu único Senhor, Salvador e amigo. Entra no meu coração, entra na minha vida e faça morada. Eu me entrego a ti por completo. Assim como Salomão entregou ofertas ao Senhor. E assim como o Senhor Jesus se entregou por mim, eu me entrego a ti. Toma a direção da minha vida, escreva o meu nome no livro da vida e governe, Senhor, a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, ainda em oração, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento de comunhão. Quero te agradecer, Deus,
pelo Senhor ter ministrado essa palavra de alinhamento em nossas vidas. Pai, muito obrigada por não permitir que a gente venha nos desviar do caminho. Muito obrigada, Senhor, por nos trazer exemplos vivos e reais na Tua palavra, como o Senhor nos trouxe Salomão nesta manhã. Senhor, que possamos ter esse coração cheio de discernimento, cheio de sabedoria, para distinguir entre o mal e o bem, para que possamos, Senhor, permanecer alinhados ao Teu propósito. Senhor, que essa palavra possa ecoar, Senhor, em nossos corações durante todo este dia. E que assim como o Senhor se manifestou a Salomão através de sonho, que o Senhor possa se manifestar, meu Deus, em nossas vidas, seja através de sonho, seja através de um irmão, seja através da palavra vinda do teu altar, mas manifeste-se, Senhor, a nós. E que a gente possa ter esse coração, Pai, convertido ao Senhor em todos os dias de nossas vidas. Eu entrego, Senhor, a minha vida nas tuas mãos, assim também, Pai, como a vida dos meus irmãos aqui da lives que irão assistir após, eu os entrego também, Senhor, em tuas mãos, com um coração cheio de alegria e de gratidão. Assim eu oro, Pai, no poderoso nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Amados, muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada por estar aqui, conosco, através da ministração dessa palavra. Eu espero que o Senhor tenha falado fortemente ao seu coração. E lembre-se, você é canal de Deus aqui na Terra. Daqui a pouquinho a live vai estar disponível no nosso feed. O link também eu vou disponibilizar daqui a pouquinho nos stories. Então, quem o Senhor trouxer à sua mente, quem o Senhor te mostrar, mande essa live. Seja a boca de Deus aqui na terra. Seja como Salomão, Senhor, quero governar o seu povo. Senhor, para quem eu devo mandar essa mensagem? E deixe Deus fluir através da sua vida. Amém? Um sábado abençoado para vocês. Estamos encerrando a semana, Amanhã começa outra. E que a sua semana seja muito abençoada em nome de Jesus. Amém? Um beijo grande para vocês. E até a próxima, amados. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.